Afaste-se de mim, Satanás. É o que Jesus diz para Pedro. E pensa numa frase difícil de receber, até para a gente que está lendo o texto, ela é dura de receber e de processar. Não porque a gente não esteja acostumado a ouvir ensinos duros, enfáticos de Jesus. Nessa própria leitura de hoje, nós temos um trecho assim, né? Hoje a nossa leitura foi de Mateus, do capítulo 14, verso 22, até o capítulo 17, no verso 23. E no capítulo 15, por exemplo, nós temos Jesus sendo bem enfático com os fariseus, condenando eles por causa da hipocrisia. E Jesus usa uma citação de Isaías para falar que a adoração deles era uma farsa. Porque com os lábios eles honravam o Senhor, mas o coração estava longe de Deus. Eles falavam de adoração e falavam de honra a Deus, mas o coração deles estava contaminado de diversos pecados. E Jesus vai falar que a adoração deles é uma farsa, eles são uma farsa. Então, nós estamos acostumados a ouvir Jesus dizer palavras duras, correções intensas diante do pecado. Não é esse o problema. A questão é que Jesus diz isso para Pedro, para o seu discípulo, para o seu amigo, um dos seus discípulos mais próximos, seu amigo pessoal. Jesus diz para ele: afaste-se de mim, Satanás. E se Jesus pode dizer e disse isso para Pedro, talvez o que mais nos incomode diante dessa frase seja o que Jesus poderia dizer para mim. Se Pedro ouve uma afirmação tão dura, o que Jesus está achando de mim? O que ele falaria a meu respeito? Especialmente porque nós temos aqui, minutos antes, nessa conversa sendo estabelecida, Jesus pergunta aos discípulos: quem as pessoas aqui dizem que eu sou? E nesse contexto nós temos Pedro dizendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconhece que Jesus, ele era o Cristo, ele era o Filho de Deus. O próprio Jesus diz que ele só é capaz de reconhecer aquilo pela graça de Deus, porque o Senhor o deu a conhecer essa informação. E instantes depois, nós temos Jesus repreendendo Pedro com essa frase, com essa dura repreensão: afaste-se de mim, Satanás. Mas é importante a gente entender o contexto para que nós possamos aplicar essa verdade na nossa vida. O que nós temos aqui é que depois desse momento de conversa ali, Jesus começa a falar claramente aos discípulos sobre a sua morte, sobre como ele seria sacrificado, seria crucificado e tudo que iria acontecer. E os discípulos ficam incomodados com aquilo, Pedro fica especialmente incomodado com aquilo, e Pedro chama Jesus de lado. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por causa daquilo. Que conversa é essa de Jesus? Que conversa é essa, Jesus? Que papo é esse de vou morrer, vou... Não, jamais, jamais, Senhor, isso nunca lhe acontecerá. Pedro, talvez até movido por aquilo que nós olharíamos, nós enxergaríamos como boas intenções. Não, Pedro estava sendo amigo de Jesus, Jesus está com papo de morrer, e Pedro está dizendo para ele: não, Jesus, isso não vai acontecer com o senhor, não, esquece isso, vira essa página para lá, nada disso vai te acontecer. E é nesse contexto que Jesus então repreende Pedro com palavras duras, e Jesus diz a ele: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. E aqui nós temos uma lição preciosa para mim e para você. Jesus repreende Pedro e diz para ele: Pedro, você está sendo uma pedra de tropeço para mim. Eu estou falando sobre o que eu vou enfrentar, sobre o que eu vou passar, sobre a minha morte, sobre tudo que eu vou enfrentar por vocês, pela humanidade. E você está se colocando como pedra de tropeço para mim quando você vem com essa conversa de não fala isso, isso não vai te acontecer. Você está se colocando como pedra de tropeço, está sendo usado por Satanás para se colocar como oposição a mim. E por que isso? Porque você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Aos nossos olhos humanos, e talvez seja por isso que a gente se incomoda tanto com essa repreensão de Jesus para Pedro, porque a gente tantas vezes se vê no lugar de Pedro. Aos nossos olhos humanos, Pedro estava querendo o bem de Jesus. Não, está dizendo palavras boas. Que é isso, Jesus? Que papo é esse? Repreende. Ou como diriam os nossos profetas contemporâneos, repreenda isso, determine em nome do Senhor. Eu determino que isso não vai acontecer na sua vida. Crucificação, jamais. Eu determino a vitória. Eu determino a bênção. Jesus diz para ele: você está sendo pedra de tropeço para trás de mim, Satanás. Você só enxerga as coisas pela perspectiva humana e não pela perspectiva de Deus.
Muitas vezes nós falhamos, erramos, pecamos contra o Senhor. Talvez até com as palavras adequadas, falando em nome de Deus, determinando em nome de Deus, mas porque não somos capazes de perceber que somos movidos pela nossa motivação e não pela motivação de Deus. Porque estamos enxergando a vida e as circunstâncias pelas perspectivas humanas e exclusivamente humanas e não pela perspectiva de Deus. O que Deus espera de você não é que você saia proferindo palavras de bênção, de vitória para as pessoas, repreendendo o mal a todo custo. O que Deus espera de nós é que sejamos submissos à sua vontade, enxerguemos as coisas pela perspectiva de Deus e sejamos obedientes, ainda que a determinação de Deus seja a determinação de sofrimento, de morte, de pagar o preço maior por algo que Ele determinou. O que Deus quer de nós não é pensamentos positivos, o que Ele quer de nós é obediência e que enxerguemos a vida pela perspectiva de Deus. Qualquer coisa diferente disso, em qualquer momento que sejamos tomados pelas nossas próprias vontades, estamos nos colocando como pedra de tropeço diante de alguém, talvez diante de nós mesmos, sendo guiados pelas nossas vontades, sendo guiados por Satanás. Cuidado, porque para Satanás, Jesus diz, afaste-se de mim. Não seja você, que não seja eu, não sejamos nós a nos colocarmos como oposição à vontade de Deus. Sejamos humildes, sejamos submissos ao Senhor, dispostos a reconhecer a sua vontade, a cumprir a sua vontade, a enfrentar as consequências, as dificuldades da vontade de Deus, mesmo que sejamos nós aqueles a ter que enfrentar algo assim. Porque é uma dádiva, é uma graça, é um presente cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas a qualquer custo. Deus abençoe você, abençoe sua vida, que essa lição possa transformar a cada dia, que essas lições transformem e te levem para mais perto da vontade de Deus para a sua vida. Você já sabe, siga lendo sua Bíblia. Amanhã a gente se encontra aqui porque temos mais.